Hoje vamos meditar em Atos capítulo 3, uma liderança corajosa. Nós vamos ver no capítulo 3 de Atos que a cura do paralítico foi abertura, foi um grande evento que o Espírito Santo usou para que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregasse o evangelho do arrependimento, que é a segunda parte deste capítulo 3. Vamos ver então que há uma teologia da liderança aqui, que mostra uma liderança, escravos líderes. Eles são servos do Senhor, mas são líderes. Percebemos claramente uma liderança que aprendeu com Cristo que servir é para a vida inteira. E lá em Marcos 8:34, Jesus escreveu: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quero chamar a sua atenção para essas três palavras: negue-se, tome a sua cruz e siga-me. São três verbos que nós precisamos observar nesse texto, que são imprescindíveis para a nossa vida também como igreja hoje. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. É muito importante que você deixe o seu like para que outras pessoas também sejam alcançadas. O verbo negar aqui em Marcos 8:34 é esquecer-se de si mesmo, é perder a visão ou interesse próprio daquilo que é o teu desejo. Negar é abrir mão, é repudiar, é não aceitar aquilo que vai trazer algum conforto ou aquilo que vai te colocar na zona de conforto. É recusar algo oferecido porque você tem algo mais excelente a quem você quer agradar, e o que você deve fazer é agradar aquele que te chamou para esta missão de pregar o evangelho, que é o dever de toda a igreja. O segundo verbo é o tomar. Tomar aqui dá a ideia de tomar sobre si e levantar um peso e removê-lo, mas é fazer isso com entusiasmo e apropriar-se do que é tomado. Então não é apenas acompanhar a Cristo ou segui-lo, mas é tomar sobre si a responsabilidade, o dever, isso com entusiasmo, com alegria. Os discípulos aprenderam e viram isso no nosso Mestre Jesus. E por último, o terceiro verbo, seguir. Seguir alguém que precede, é juntar-se a alguém como um assistente para acompanhá-lo e auxiliá-lo. Juntar-se aqui dá a ideia do discipulado, é tornar-se discípulo de alguém, aprendiz, submissão. E aí nós vamos ver que a obediência está atrelada aqui no capítulo 3. Em Atos 20, quando o apóstolo Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso, ele vai usar o verbo servir também, lá no capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia até em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servir aqui é duloel, é fazer menção àquele que é superior a você. Paulo era um escravo líder, ele entendeu que ser escravo é servir, e servir é pagar o preço, é prestar um serviço voluntário. Por isso que a obediência está envolvida aqui, porque obedecer é submeter-se a alguém no sentido de obediência de uma liderança. Paulo está chamando a liderança de Éfeso para encorajá-los, fortalecê-los, porque ele vai dizer aqui nesse texto que nunca mais eles verão Paulo. Paulo está se despedindo, e aqui houve uma completa, um tempo de certa agonia na igreja de Éfeso, porque Paulo era querido demais daquela igreja. Paulo disse: eu não deixei de ensinar a vocês todos os desígnios de Deus. Ele ensinou, ele aprofundou de casa em casa, de pessoa a pessoa. Paulo investiu na vida daquela igreja. A obediência, ela está atrelada naquilo que eu acredito. Se eu acredito em Deus, eu devo obedecê-lo. Se eu acredito em Deus, eu devo confiar. Se eu acredito em Deus, eu devo depositar total confiança naquela missão que Ele me deu. E se Deus me deu uma missão, Ele vai me ajudar a cumprir esta missão.
Jesus bem sabia que sem o revestimento do Espírito, a igreja não poderia avançar e cumprir a tarefa da evangelização. Por isso, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. A cura do paralítico, ela não acontece por acaso. Os milagres acontecem para testificarem do poder de Deus. A igreja, na época de Atos 3, não tinha posses, mas tinha poder. Hoje, nós temos posses, mas o poder está escasso. Sabe o que é a diferença entre nós, Pedro e João e a igreja primitiva? Eles tinham o enchimento do Espírito, estavam buscando a Deus todos os dias no templo. Se você olhar o capítulo 3, vai nos informar exatamente isso. Que horas que Pedro está indo ao templo junto com João para orar? A hora nona, chamada a hora da oração. Eram 3 da tarde. Pedro estava cheio do Espírito e Pedro orava. A grande diferença, não há nenhuma diferença entre nós e a igreja primitiva no que tange a sermos usados pelo poder de Deus. Eu e você poderemos e seremos usados pelo Espírito Santo quando dele nos enchermos e quando buscarmos a Deus em oração. Cultive o hábito da oração. Ore pelo menos 3 vezes ao dia. Isso vai mudar a sua mente. Isso vai mudar a sua forma de entender o Evangelho. Pedro e João estavam prontos para aquilo que Deus havia comissionado eles. Por quê? Porque eles tinham como marca o temor, a obediência e o tempo de oração. Era uma marca da igreja primitiva. Não se esqueça de agradecer aquelas pessoas que te ajudaram. O paralítico entra no templo adorando e louvando a Deus, mas ele também está grato a Pedro, porque Pedro, olhando para ele, disse: não temos ouro nem prata, mas o que temos isso te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Foi pelo poder do Espírito que aquele paralítico andou. Quando uma bênção chegar à sua vida, lembre-se de agradecer quem te ajudou, mas lembre-se de adorar a Deus. Cultive o hábito da gratidão. Pedro não perdeu a oportunidade. Após esse testemunho, todos ficaram extasiados e ele aponta para o arrependimento. Em Atos 3, versículo 11, nós lemos o que Pedro disse. Apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Ali estava uma das entradas principais. Aquele homem estava na porta chamada Formosa, por onde adentravam muitas pessoas. Ele estava ali porque alguém o colocava e alguém o tirava dali todos os dias. Ele pede dinheiro porque ele já não tinha mais esperança de cura. Mas por causa do Espírito Santo, porque aquela hora chegou, aquele homem foi curado. Jesus entrou no templo algumas vezes. Certamente aquele homem estava ali, mas aprouve pela soberania de Deus que Pedro e João pudessem testificarem do poder de Deus. E eles foram responsáveis para glorificar a Deus com a cura desse paralítico. O evangelho é pregado, Pedro aponta para Cristo, prega o evangelho do arrependimento, e no versículo 19 nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Aqui está, querido, essa é a nossa tarefa. Deus quer nos usar. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Pedro não existe mais, João não existe mais, a igreja primitiva não existe mais, mas nós somos a igreja do Senhor. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, que Ele nos use como vasos de bênção em suas mãos. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Wanderley Andrade e este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Deus te abençoe, forte abraço.